Amém. Boa noite, tudo bem? Bom, hoje nós, se Deus permitir, falaremos sobre mais 2 pontos das 5 solas, para que a gente consiga finalizar até o final do mês, comemorando aí o mês da Reforma Protestante. Certo? Como o Leandro falou no começo do culto, hoje nós falaremos sobre a sola graça, somente a graça, sola gratia, e solus Christus, somente Cristo. Então que Deus nos dê graça essa noite para que a gente possa entender aquilo que Ele tem para nós. Amém? Eu não quero esgotar todo o assunto aqui, até porque eu não tenho capacidade para isso. Então o que eu quero compartilhar com vocês é um pouco do que eu aprendi. Eu estou fazendo um curso pelo Ministério Fiel, é um curso sobre as 5 solas. Então eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi através do curso com vocês, e o curso tem sido muito edificante para a minha vida. E esse curso é ministrado pelo pastor R.C. Sproul, que é muito usado por Deus. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre somente a graça e somente Cristo. Vamos nessa? Estão preparados? Então, vamos lá. Abre comigo, por gentileza, Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 8 e 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até aí, tá bom? Abre comigo agora, por gentileza, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Nós vamos ler o verso 23 e o verso 24. Está ali no slide ali as referências. Romanos capítulo 3, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Quantos pecaram? Alguns pecaram? Todos pecaram. Aí depois na parte B do versículo lá: mas pela sua graça e exigindo de nós alguma coisa. É isso que fala aí o versículo? Sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de quem? De Cristo Jesus, que nos salva. Beleza, até aí só. Já foi falado, o Leandro comentou aqui no começo do culto muito bem, a respeito de, nós falamos, o Leandro falou sobre a sola Escritura, somente a Escritura é a nossa regra de fé, né, a nossa regra de vida. Ele falou sobre por que a Escritura, né, é confiável, como ela foi inspirada por Deus e por que nós temos que dar crédito para ela. E depois o pastor falou no domingo passado sobre somente a fé. Nós somos salvos através da fé em Jesus Cristo, né? E hoje nós vamos falar sobre somente a graça e somente Cristo. Todos os 5 pilares, né, as 5 solas, os 5 pilares da Reforma Protestante são muito importantes. Mas esses 3 aqui, ó, a fé, a graça e Cristo, eles estão interligados. É uma âncora para o outro. Então, para que a gente possa entender melhor, a gente precisa entender a fundo um e o outro, porque é difícil a gente separar um do outro. Os 5 são importantes, mas esses 3 estão bem interligados. O que é graça? O que é graça? Graça é um favor imerecido, é um presente, é uma dádiva, é algo que nós não merecemos,
mas nós recebemos. E o que nós lemos lá em Efésios? Volta lá em Efésios, por favor, Efésios capítulo 2. Versos 8 e 9. Nós lemos assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está muito claro aqui, meu irmão. Está muito claro o que a palavra de Deus nos diz. Deus diz que nós somos salvos pela graça, através de um presente, através de um dom que Ele dá, sem a gente merecer. Nós não merecemos ser salvos, mas Ele gratuitamente nos dá a salvação, através de Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre a Escritura, a gente tem até uma certa facilidade de entender, né? A Escritura foi inspirada por Deus, e o Leandro falou da questão das moedas lá, marcou bastante, né, a respeito das profecias sobre Jesus. Foram 300, né, Leandro? Você falou? Mais ou menos 300 profecias, e todas elas se cumpriram. Ele falou das moedas e tal. E existem vários argumentos lógicos a respeito da autenticidade da palavra e dela ter sido inspirada por Deus. E isso, no nosso raciocínio, faz com que a gente, nossa, legal, beleza, eu consigo compreender isso aí, massa. Quando a gente fala que nós somos, através da fé em Jesus, também a gente pensa, nossa, massa, legal, eu creio em Jesus, né? Você crê em Jesus? Quantos querem crer em Jesus? Ah, eu quero, tal. Beleza, eu quero. Mas a hora que a gente chega para a pessoa e fala assim, ó, para você ser salvo, você não precisa fazer nada, é de graça. Aí você já fala, opa, peraí, como assim? A gente já tem um pouco de dificuldade para entender isso. Por que que nós temos dificuldade? Porque desde que nós nascemos, nós estamos acostumados com a questão de troca, de merecimento, não é? A criança está lá, aí você fala assim para ela assim, ó, se você for boazinha, você vai ter sobremesa. É uma troca. Se você for bem na escola, você vai ganhar um presente. É uma troca, não é? Ela se esforça. Nossa, que legal, eu vou fazer, vou ir bem na escola porque eu quero ganhar um presente. O trabalhador, como que funciona? Você trabalha em troca de salário. É uma troca. Você se esforça para ter algo em troca. Então, quando eu chego para você e falo assim, ó, Deus te dá a salvação sem você fazer nada. É de graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Não é o seu esforço que faz com que você seja salvo. Aí a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. Porque eu quero fazer alguma coisa para ser salvo. Eu quero fazer algo para que Deus me salve. Deus, mas eu quero fazer uma troca com o Senhor, eu quero fazer boas obras, eu quero ser bonzinho, eu quero ajudar os necessitados, eu quero fazer alguma coisa para ser salvo. Para ser salvo, nós não fazemos nada. É de graça. E o Leandro falou muito bem aqui no começo do culto. E isso é uma preciosidade. Muitos cristãos têm dificuldade de entender isso. Porque confundem santificação com salvação. A salvação é de graça. A santificação custa algo para nós. Então nós estamos falando aqui de salvação, tá? Nós não estamos falando de santificação ainda. Para você ser salvo, é de graça. Efésios diz isso claramente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Não é de obras para que ninguém se glorie. O que a gente precisa fazer somente é crer em Jesus. E a gente vai falar sobre isso na hora que a gente entrar no Solos Cristos. Então não é fácil para a gente engolir essa verdade, né? Essa grande verdade. É difícil da gente digerir isso. A gente fala assim, mas como assim, cara? Eu não preciso fazer nada para ser salvo? Não obras. As suas obras, o seu esforço para ser salvo não vale de nada, não tem como. Paul Washer disse o seguinte, toda religião no mundo é uma religião de obras. O cristianismo é a única que não exige obras, por isso o mundo não entende.
Não é verdade isso? Todas as religiões dizem, vem e faça. O cristianismo fala, já foi feito. E a gente tem dificuldade de entender isso. O cristianismo é a única religião que não exige obras para ser salvo. A gente está falando de salvação, não esqueça disso. Agora a gente vai entender um pouco da onde surgiu essa questão de somente a graça, tá? Quem primeiro formulou a ideia de somente a graça foi Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, né? Ele formulou essa ideia no século V. Entre o século IV e o século V, um monge chamado Pelágio foi visitar Roma e conhecer mais o cristianismo ali. E ele já conhecia Agostinho já era famoso naquela época, só que Pelágio, a hora que ele chegou em Roma, ele teve contato com a obra de Agostinho. E teve um ponto da obra de Agostinho, e alguns pontos da obra de Agostinho a respeito de salvação, que Pelágio não concordou. Então, ele ficou chocado com algumas coisas que Agostinho dizia, que Agostinho ensinava, e ele começou a dizer ao contrário daquilo que Agostinho ensinava. Ele começou a falar contra Agostinho. Agostinho dizia o seguinte, que o pecado original trouxe consequências a toda a humanidade. Ele está certo. Após a queda de Adão e Eva, todos nasceriam em pecado. Todos nasceram e vão nascer em pecado. A queda de Adão e Eva corrompeu a natureza do homem, corrompeu a nossa natureza de tal forma que é impossível que qualquer pessoa faça o bem ou escolha a Deus se Deus não derramar a sua graça antes na vida da pessoa. Ficou claro? Se Deus não derramar a graça dele na sua vida e na minha vida, nós nunca buscaríamos a Deus. Nunca. Agostinho estava ensinando isso, e corretamente. Aí o que Pelágio falou? Opa, tá errado isso aí, Agostinho, eu não acredito nisso não. Aí Pelágio começou a falar o seguinte, todos os seres humanos nascem sem pecado. Ele afirmou isso aí. Todo ser humano tem o poder de viver uma vida perfeita a parte da graça de Deus. E ele começou a ensinar isso aí. Não que ele não era a favor da graça. Ele falava o seguinte, a graça ela pode ser uma auxiliadora na vida da pessoa, mas se ela não for auxiliadora, a pessoa consegue viver justamente, sem graça. Ela nasce sem pecados. Aí ele disse também, ó, a graça ela pode ser uma facilitadora para vivermos uma vida justa, porém a graça não é necessária para tal. E ele começou a ensinar isso aí para a galera. Aí surgiu o que nós chamamos de teologia pelagiana, né, o pelagianismo, e ele se espalhou rapidamente no meio dos cristãos. Então Agostinho se viu na autoridade, se viu no desejo de refutar Pelágio. Então ele fala, aí ele esboça ali a primeira ideia de somente a graça, justamente para refutar Pelágio. A igreja ali, que na época era a Igreja Católica Apostólica Romana, ainda não existia o protestantismo, né? Claro, ficou do lado de Agostinho, não ficou do lado de Pelágio. Consideraram Pelágio herege e falaram, a sua teologia está totalmente errada, Pelágio, não está certo, não é assim. E eles ficaram contra Pelágio. E depois, no século XVI, com a Reforma Protestante, a igreja novamente ficou do lado de Agostinho e continuou refutando a ideia de Pelágio, de que o ser humano nasce sem pecado e pode viver uma vida justa. Agostinho dizia o seguinte, sem Deus fazendo a obra em nós, somos impotentes para fazer o bem espiritual. Sem Deus fazendo a obra em nós, nós somos impotentes para fazer o bem espiritual. Então, para nós entendermos a graça de Deus, nós precisamos entender que nós estamos incapacitados moralmente de buscarmos as coisas de Deus, por causa da queda, pelo erro de Adão lá no Jardim do Éden, Adão e Eva.
A consequência disso foi que nós fomos afetados moralmente. Então, a parte da graça de Deus, nós não conseguiremos buscar a Deus pelos nossos próprios esforços. Aí você pode pensar assim, Rodrigo, mas e as pessoas que não creem em Deus e fazem o bem? Lutero chamou isso de moral cívica, né? ou uma moral visível. Existem pessoas que fazem o bem, não existem? Até pessoas que não são cristãs. Às vezes as pessoas que não são cristãs dão mais exemplo do que as dentro da igreja. Você pode até conhecer pessoas assim. Eu conheço pessoas que não são cristãs, que não confessam Jesus como Salvador, mas que muitas vezes dão mais exemplo do que, às vezes, nós que estamos dentro da igreja e falamos que somos cristãos. Por que isso? Porque com a queda, a nossa moral foi afetada, mas isso não quer dizer que o homem ainda possa fazer o bem. O que quer dizer é que nós não conseguiremos fazer o bem de uma forma total. Nós podemos sim fazer algo de bom e fazer algo certo, mas nós nunca conseguiremos fazer isso de uma forma completa, porque o pecado afetou isso aí, na nossa vida, a nossa moral. Aí beleza, então surgiu o pelagianismo ali, e Agostinho começou a refutar, beleza, até aí tranquilo. No meio dessa briga entre Agostinho e Pelágio, surgiu um outro cara. Ele se chamava João Cassiano. E ele ficou contra Pelágio e não acreditava em algumas coisas do que Agostinho ensinava. João Cassiano dizia o seguinte: beleza, o ser humano está incapacitado moralmente de buscar a Deus, mas ainda assim permanece nele, no ser humano, um pouquinho de justiça, que pode escolher a Deus ou rejeitar a Deus. Aí surgiu o que na teologia é chamada de semi-pelagianismo, que seria o meio termo ali entre as duas posições, a posição de Agostinho e a posição de Pelágio. Até hoje, esse tipo de doutrina é ensinada e crida por milhares de pessoas. Ela é a base, ela é a raiz da Igreja Católica Apostólica Romana, e existem também muitas denominações evangélicas que creem nisso aqui, ó. Deus, ele oferece a graça e nós temos a capacidade de rejeitar ou não a Deus. Muitas igrejas creem nisso. Deus, ele oferece a salvação para todos, mas nós podemos rejeitar ou não. Nós podemos falar assim, não, Deus, eu não quero ser salvo. Eu não aceito. É o que nós chamamos de uma obra sinergística, é o sinergismo, né? Uma via de mão dupla. Deus oferece a graça e o homem entra com aceitar ou não. Só que Agostinho é contra isso e a teologia reformada também é contra isso. Na questão da salvação, nós cremos no monergismo, na questão da salvação. Deus, ele nos salva porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Como que eu vou responder ao chamado de Deus se eu estou morto? Então, João Cassiano, ele entra com essa ideia do semi-pelagianismo, e isso também se espalha e até hoje existe no meio do cristianismo. Então, eles creem que a salvação é um trabalho de mão dupla. Deus entra com a graça e o homem entra com a vontade. Em última análise, o homem é quem vai decidir se quer ou não aceitar a graça de Deus. Nós vamos ver por que isso também está errado. Agostinho, ele teve 2 discípulos que refutaram isso na Reforma Protestante, e são eles, Martinho Lutero e João Calvino, entre outros também, né? Mas os mais importantes aí, Martinho Lutero e João Calvino, que refutaram também essa ideia do semi-pelagianismo, né? Tanto Lutero quanto Calvino, eles diziam, seguindo Agostinho, que a queda não tirou o poder de decisão das escolhas do homem, porque ainda nós pensamos, ainda nós sentimos, ainda nós podemos fazer escolha, nós não somos robôs. Porque quando a gente fala na questão de que Deus ele nos salva porque Ele quer salvar a gente, e isso é de graça,
e quando Ele nos chama, o chamado é gracioso e a gente não consegue falar para Deus que a gente não quer, que a gente não consegue rejeitar a Deus, a gente acha assim, Deus, então Deus fez da gente um monte de robô. Não, nós temos ainda a capacidade de fazer escolhas, e nós temos responsabilidade pelas nossas escolhas, mas na questão da salvação, ela vem através da graça de Deus, e é Deus quem escolhe, não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus quem nos escolhe, por causa da nossa condição pecaminosa caída. Vou dar um exemplo aqui para tentar deixar isso mais claro. Imagine um usuário de droga, ou um alcoólatra que seja, que está ali a vida dele inteira lutando contra o vício. Diante da droga, diante do alcoolismo, ele sabe, eu não posso fazer isso, eu não posso usar essa droga, eu não posso beber isso aqui. Mas ele fica paralisado moralmente, o seu caráter ele é paralisado diante do desejo de usar aquilo lá. E ele acaba cometendo esse erro. Assim nós somos. O nosso desejo moral foi afetado com a queda. Se Deus não agir graciosamente sobre nós, nós nunca vamos para o lado de Deus. Não é possível, se Deus não nos chamar graciosamente primeiro. E é aí que entra a questão da somente a graça. Então, o que os reformadores diziam na questão da reforma protestante, que a nossa condição moral ela foi afetada sim com a queda, e nós não podemos escolher a Deus a menos que Ele nos escolha primeiro. Biblicamente falando, Efésios 1, não precisa abrir, Efésios 1, 4 e 5, diz assim, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então fala claramente ali em Efésios que antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Então não é algo que está em aberto para que a gente possa escolher sim ou não, rejeitar sim ou não. Olha o que Jesus diz em João 6,44. Preste bastante atenção nisso. Jesus falando, ninguém pode vir a mim, a menos que o meu Pai, o qual me enviou, o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo aqui claramente, ninguém pode ir até Ele, sem a ajuda de Deus Pai. Está falando da graça, somente a graça. Ninguém vai até Jesus se Deus Pai não trouxer até Jesus essa pessoa. Amém? Está claro isso, meus irmãos? Está claro? Essa questão das 5 solas, e estudar isso, eu sei que é algo maçante, é algo, às vezes, cansativo, e a gente fala de história e tal, mas, irmãos, é algo que a gente precisa aprender, é algo que a gente precisa saber, a igreja precisa falar disso, a igreja precisa tratar desse assunto, porque isso muda a nossa forma de viver o cristianismo, isso muda a nossa forma de enxergarmos a Jesus, enxergarmos a Deus. Isso faz com que o nosso cristianismo fique mais saudável e a gente possa viver de uma forma mais correta biblicamente. Por isso é importante a gente conversar sobre isso. Então a verdade é que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. A menos que o Espírito Santo nos regenere, nos dê vida, enquanto ainda estamos mortos, nós jamais escolheremos a Cristo. Pode falar. Exato, exatamente, é isso mesmo. Isso. Se a pessoa ela for boa, a vida dela toda, fazendo boas obras, ajudando as pessoas e fazendo o bem, se ela não crer em Jesus, ela não vai ser salva.
que é o que fala aqui em Efésios. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, não é uma obra que eu faça para ser salvo, não é uma troca, entendeu? É isso mesmo. A graça é como se fosse o seguinte, ó, imagina que eu colocasse uma vela aqui, coloquei uma vela aqui, e ficasse esperando que ela se acendesse sozinha. Ela vai se acender sozinha? Não vai. Ela precisa de uma ação externa, né? Eu preciso pegar o fogo e colocar o fogo nela. A graça de Deus é a mesma coisa. Quem falou isso foi John Bunyan. Ele falou o seguinte: o homem pode inspirar a sua própria alma com graça, tanto quanto uma vela pode acender a si mesmo com fogo. Eu não posso fazer a graça de Deus vir sobre mim, se Deus não quiser. A ação vem de Deus, não vem de nós. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é de obras, para que ninguém se glorie. A gente está falando de salvação, irmãos. A gente não está falando de santificação. É claro que depois que nós somos salvos, nós praticamos boas obras, mas porque nós já somos salvos, e não para sermos salvos, entendeu? A Bíblia diz que até as nossas boas obras foi preparada de antemão na eternidade, até a boa obra sua, o bem que você faz, Deus já preparou de antemão. E a palavra de Deus também diz que as nossas boas obras na questão de salvação, diante de Deus, é como se fosse um trapo de imundície. Para Deus, a nossa obra, se eu fizer uma obra achando que por isso eu vou ser salvo, para Deus isso não adianta de nada. Isso não faz com que Deus incline o seu coração para salvar. Porque se fosse assim, para que Jesus teria vindo? Para que Deus teria mandado o Filho dele aqui? Não é verdade? Se cada um pudesse salvar, Deus falaria aqui, ó, a humanidade está aí, salve se puder, se vire, dá seu jeito. Mas não é, graças a Deus. Porque o nosso ser está corrompido desde a queda. Nosso ser foi corrompido. Eu ia entrar num assunto aqui, mas vamos tocar o barco. Então, a sola gratia, somente a graça, diz o quê? Que a regeneração é um trabalho de mão única. Ela é energista no início, porque nós dependemos totalmente de Deus para mudar o nosso coração. Então, quem regenera o nosso coração é Deus. Deus é que traz o nosso coração de volta à vida, né? Eu sempre dava esse exemplo lá no PGC, o nosso coração é um coração de pedra. Ele não pode responder a estímulos, a menos que Deus tire o coração de pedra e nos dê um coração de carne de novo, que possa responder a Ele. A menos que isso aconteça, não é possível a gente ser salvo. Não é possível. Então, após esse chamado gracioso de Deus, aí nós passamos a viver em santificação, como o Leandro explicou aqui no começo do culto. Primeiro, nós somos justificados, somos salvos, e isso acontece uma vez só, e depois nós passamos no nosso processo de santificação. Aí sim é um trabalho de mão dupla, agora sim vira algo sinergista, agora sim nós trabalhamos em cooperação com a graça santificadora de Deus. Então, até o final de nossas vidas, nós vamos lutar para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Não para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos. É importante a gente entender isso também. Então, o resgate da nossa alma do reino das trevas e da condição de mortos espiritualmente é iniciativa divina e é pela graça de Deus. É o que nós chamamos de sola gratia, ou somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus nós podemos ser salvos. É só através da graça. Não vem de nossos esforços. É Deus quem faz isso. E a partir do momento que eu sou salvo, então eu entro num processo de santificação. Aí sim é um processo de cooperação dupla. Beleza? Fui claro até aqui? Deu para entender?
Então tá bom. Vamos passar agora então para a questão dos solos cristos. Abra comigo, por gentileza, em 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2. Verso 5. Todos acharam? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Como a gente falou, os três pilares, esses três pilares da reforma, eles se interligam, né? Eles estão ancorados. A justificação é somente pela graça, somente por meio da fé e somente por causa de Cristo. Somente por causa de Cristo. Então, para a gente entender os solos cristos, nós precisamos lembrar aqui, na criação, entenda bem isso, ó. Na criação, Deus fez um pacto com Adão e Eva. Ele falou assim, ó, dessa árvore vocês não podem comer, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês vão morrer. De todas as outras as árvores aqui do jardim vocês podem comer. Na teologia nós chamamos isso de pacto de obras. Ele fez um pacto de obras com Adão e Eva. Era uma troca. Se eles obedecessem, eles viveriam. Se desobedecessem, morreriam. E o que aconteceu? Desobedeceram. Aí entra a morte na humanidade e, como consequência da queda, todos nós estamos mortos espiritualmente. Nós estamos mortos espiritualmente, é isso que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque Adão e Eva quebraram um pacto que Deus fez com eles. Só que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele faz um outro pacto. Ainda ali, quando Ele estava dando julgamento para Adão e Eva, Ele já anuncia um novo pacto, que nós chamamos de pacto da graça. Espera aí, eu já vou falar dele. Romanos 5,12 diz assim, ó, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha aí, Pelágio não lia a Bíblia, não é possível. Como que ele fala que o homem nasce sem pecado? Romanos 5,12 fala, através de um homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão. E através do pecado do homem entrou a morte, e através da morte, e também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, como o primeiro pacto foi quebrado, o homem não teria mais como se reconciliar com Deus. Aí Deus ele se propõe a fazer um segundo pacto, o pacto da graça. Lá em Gênesis, se eu não me engano, 3,15, é a hora que Deus ele lança a maldição sobre o homem, e fala para o homem, agora você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto, né? E fala para a mulher, agora você, para ter filho, você vai ter dores de parto, tal. Para nós homens, para a gente ter mais ou menos a noção do que é, mais ou menos quando a gente fica resfriado, eu já falei isso aqui, né? A dor de parto é mais ou menos quando a gente fica resfriado, é para a gente ter noção, né, do que é. Aí Deus lança a maldição sobre a serpente, né? Ele fala para a serpente assim, que da semente da mulher iria vir um que esmagaria a cabeça da semente da serpente. É o que nós chamamos de proto-evangelho. Então Deus já anuncia ali o evangelho lá no Jardim do Éden, quando ele já está dando ali a maldição sobre os homens, ele já fala assim, ó, o pacto de obras foi quebrado, mas eu vou fazer um pacto de graça,
Um dia, eu prometo para vocês, eu vou enviar alguém que vai reconciliar vocês comigo. E essa promessa se cumpriu, sabe em quem? Em Jesus. Isso é maravilhoso. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, como vocês não conseguem cumprir o pacto de obras, nós não conseguimos, porque a nossa natureza é caída, né? Se Deus deixar a gente, para a gente agir por nossa própria vontade, a gente vai sempre pender para o pecado. Sempre. Sempre. Então ele fala assim, é como se ele estivesse falando, como vocês não conseguem cumprir o pacto de obras, eu vou fazer um outro pacto com vocês. Aí fala, né, baseado numa promessa futura, mas que já aconteceu. Essa promessa se cumpriu em Jesus. E através da obra, do ministério de Jesus, que é chamado de novo Adão ou segundo Adão, nós recebemos as bênçãos que teriam sido nossas sem Adão, se Adão e Eva não tivessem pecado. Através do que Jesus fez, através da obra, da vida de Jesus, sua obra, da sua morte e da sua ressurreição, porque ele ressuscitou, ele está vivo. Através disso, Deus nos reconciliou com ele, e é somente através de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque ele enviou o seu único filho para vir nos reconciliar com ele, porque senão nós não teríamos acesso a Deus. Ó Senhor, nós só temos que te agradecer, Pai, pela tua graça que nos alcança todos os dias, Senhor. Se fosse depender da gente, meus irmãos, nós não conseguiríamos. Vocês entendem como Deus é gracioso, como Deus é bondoso. Deus envia o seu único filho, para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. No Catecismo de Westminster, diz assim, ó, no novo pacto de Deus, que é o pacto da graça, Deus ofereceu livremente aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo para dispô-los e habilitá-los a crer. Olha que maravilha, Deus ele deu o seu Filho, Jesus veio aqui em terra, encarnado, morreu a nossa morte, pagou o preço em nosso lugar, ressuscitou e não nos deixou órfãos. Deus enviou o Espírito Santo para nos auxiliar nas nossas fraquezas e nos ajudar no processo de santificação, para que a gente siga firme, perseverando até o final, até Jesus voltar ou até a gente morrer. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo habita em nós. Então, quando nós falamos de solos Cristos, nós estamos falando que a redenção vem através de Cristo, e de Cristo somente. Somente através de Cristo. Cristo é fundamental para a nossa justificação. A obra de Cristo é fundamental para a nossa justificação. Muitas religiões no mundo dizem o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Todos os caminhos levam a Deus, não é isso que eles falam? Não importa. No final, todos os caminhos levam a Deus. Que isso, a verdade não é absoluta não, a verdade é relativa. Às vezes a sua verdade não é a minha verdade. Jesus diz em João 4:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Todos os caminhos não levam a Deus. Só um caminho leva a Deus, e é Jesus Cristo. Não existe outra maneira de sermos salvos senão através de Jesus Cristo. Não tem como. Não tem como. E isso é uma ofensa para quem está lá fora e não é cristão.
Isso é uma ofensa para as pessoas quando você fala assim para a pessoa que não é cristã, que frequenta outra religião. Cara, só Jesus pode te levar até Deus. Nós vivemos numa época, irmãos, se você falar isso, você vai arrumar uma confusão tremenda. Porque hoje as pessoas são muito relativistas. Não, mas espera aí, a verdade não é bem assim, não. A sua verdade não é a minha, me respeite. Não é isso que acontece? É isso que está acontecendo. A televisão está empurrando isso no meio de nós. Respeita. Não, claro, a gente tem que respeitar. Mas o respeito, ele tem que ser acompanhado de amor. E falar a verdade também é uma forma de amor. Quando você fala a verdade para uma pessoa, você está amando ela. Você não está deixando. É como se fosse um médico que soubesse que você está em situação, em fase terminal, e não te contasse isso, deixasse você viver a vida sem saber disso. Por isso nós precisamos falar a verdade, nós precisamos apresentar isso para as pessoas. Então a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da salvação pela graça, sola fide e sola gratia, repousa sobre o princípio de que a lei de Deus foi cumprida por Cristo e somente por Cristo. Entende porque elas estão interligadas, uma ancora na outra? Beleza, eu sou salvo pela fé, eu sou salvo sou salvo pela graça mediante a fé, mas pela graça e mediante a fé em quem? Em Jesus e em Jesus somente. Aí você pensa assim, então quer dizer que quando Adão e Eva quebrou o pacto de obras, esse pacto parou de existir? Não, porque Deus deu a lei depois, não deu? Mas nós conseguiríamos, ou alguém consegue cumprir a lei? Não, não consegue. Mas Jesus veio aqui encarnado e cumpriu o pacto de obras. Jesus cumpriu. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus foi o único que esteve aqui na terra, que pisou aqui, que nunca pecou. Jesus nunca pecou. E ele foi tentado da mesma forma que nós somos. Mas ele nunca pecou. Ele cumpriu todos os mandamentos de Deus. Ele viveu uma vida sem pecados. Então ele cumpre o pacto de obras. Para quê? Para que ele possa ser o nosso mediador. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele foi e ele é o nosso substituto. Ele cumpriu o pacto de obras. Ele viveu aqui sem pecados. Então Deus aceitou o sacrifício dele. Quando nós estivermos diante do tribunal de Deus para sermos julgados, nós não traremos nada em nossas mãos. Não traremos mérito nenhum em nossas mãos. O mérito para que nós sejamos salvos é o mérito de Jesus. É através do mérito dele, através do que ele fez, que nós seremos salvos. É pelo que Cristo fez. Por isso que nós somos justificados. Então, no momento que nós colocamos a nossa fé em Jesus, Deus imputa a justiça dele completamente em nós. É como se Deus transferisse para a nossa conta o mérito de Cristo. Nós estávamos em dívida com Deus, não estávamos? Nós nascemos pecadores e não podemos buscar a Deus. Deus é santo, Deus não compactua com o pecado. Jesus ele vem aqui e passa a ser o nosso mediador. É como se Deus pegasse a conta de Jesus, o crédito de Jesus e transferisse para a nossa conta. E falasse assim, ó, agora você tem crédito comigo. Agora a gente pode voltar a ser amigo de novo. Mas pelo que eu fiz? Não, pelo que Jesus fez. Então é por isso que eu tenho que crer no que Cristo fez. Lutero chamou isso de justiça alheia, né? Aquela que não pertence a nós, mas a Cristo, e Cristo somente. Deus transfere para a nossa conta a justiça e os méritos de Cristo.
reforçando aqui, respondendo a pergunta do Enzo. Não há nada que eu faça que vai me garantir entrar no céu. Nós não temos nada em nossas mãos para oferecer para Deus. Não temos nada. Todas as nossas obras, todos os nossos atos de bondade serão sempre manchados em algum grau. Por isso nós não temos nada para oferecer. Por isso nós temos que nos agarrar em Cristo e em Cristo somente. Ele tem que ser a nossa esperança. Eu costumo usar esse exemplo aqui. Eu não sei nem se eu já falei isso aqui. Se eu já falei, você ouve de novo. Se você não ouviu, ouve então pela primeira vez. A tendência nossa, na questão de salvação e de justiça, é comparar, não é? Às vezes a pessoa fala assim para você, nossa, Rodrigo, você é tão bonzinho, vai direto para o céu. As pessoas não falam isso? Nossa, você é tão bonzinho, você está garantido, vai direto para o céu. Às vezes a gente tem esse costume de fazer comparações, né? Imagine que a minha camiseta está um pouquinho suja só, porque eu cometo um pecadinho aqui, um outro ali, um outro lá. Mas são coisas leves, às vezes eu cobiço, às vezes eu minto. Então a minha camiseta estava branca, mas agora ela está um pouquinho suja só aqui, ó, de cinza. Aí eu olho para o lado, eu vejo um cara que acabou de matar uma criança, esquartejou ela, e fugiu, pegou um carro, bateu, matou mais outro. Aí eu olho para a pessoa e falo assim, a camiseta dele está bem preta, né? A dele está bem suja, olha lá o tanto de pecado que ele cometeu. Mas a minha não, a minha está um pouquinho só. Então eu acho que pelo meu mérito eu vou me salvar, porque eu comparo com o mérito do outro. Aquele ali não tem mérito não, mas eu tenho. Mas a hora que eu pego a camisa dele preta e a minha cinza e comparo com a branca de Jesus, com a branca de Deus, que é santo, santo e santo, aí eu falo assim, opa, não é só a dele que precisa de ser lavada, não, a minha também, mesmo que não esteja tão suja quanto a dele. Por isso que nós não temos mérito em nossas mãos para oferecer em troca da salvação. Por isso que nós não temos mérito, porque a nossa justiça não serve de nada diante de Deus para a salvação. Deus, ele nos salva pelo que Cristo fez e somente pelo que Cristo fez. Jesus foi perfeito. Jesus não cometeu nenhum pecado. Jesus se enquadrou ali no padrão que Deus queria. Então Deus leva Jesus até a cruz, né? Jesus vai, claro, obedientemente até a cruz, morre em nosso lugar. A ira de Deus é aplacada. A justiça de Deus é satisfeita na cruz. Como que nós sabemos que isso aconteceu? Como que eu sei que Deus aceitou o que Cristo fez na cruz? Através da ressurreição dele. Porque Jesus ressuscitou. E a história diz, isso está comprovado, que Jesus, ele apareceu depois aos discípulos. Ele apareceu para mais de 400 testemunhas. Acho que foi 400 mesmo. De uma só vez. Então Deus aceita o sacrifício de Jesus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos pelo que Cristo fez. Por isso é somente Cristo. Solos Cristo, somente Cristo. Vocês entendem, irmãos, como que é importante a gente saber desses pilares da fé? Nós aprendemos somente a Escritura. A Escritura é o nosso manual de regra e fé. Aqui estão contidos a sabedoria e aquilo que nós precisamos saber para que a gente conheça melhor a Deus, adore a Deus e receba o plano de salvação. Está aqui. Então eu sei que, que a Bíblia foi inspirada por Deus. Ótimo, beleza. Aí eu aprendo que mais um pilar da minha fé, a salvação vem pela graça, mediante a fé, através do que Cristo fez. E a gente vai firmando ali os nossos alicerces em Deus. Então, no momento que nós... Onde que eu estou aqui? Ah, tá. Então, a justiça de Deus nos garante a salvação. E ela é em prol de, ela é extra nós, ela é em favor de nós.
não é pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez. Guarde bem isso. Então, quando nós dizemos solos Cristos, nós estamos dizendo que a nossa salvação é dada por Deus somente através de Jesus Cristo em nosso favor. Ele é o mediador que faz por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. E essa justiça não vem de nós, mas é para nós. Não depende de nenhuma obra que tenhamos feito. É uma justiça alheia, à parte de nós, para sermos salvos. Volta comigo aqui em 1 Timóteo 2,5 para a gente finalizar, por favor. Primeira Timóteo 2,5. Vamos ler de novo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E eu acho que é esse versículo que está lá na Major Belo. Vocês já viram lá? Em cima de um comércio lá. Está bem grandão lá. Esse versículo é muito bonito, né? Então toda vez que a gente passar lá agora, a gente vai olhar, vai lembrar, nossa, somente através do que Cristo fez eu posso ser salvo. Somente através do que Cristo fez. E ele fala aqui, né? Jesus é o nosso mediador. Qual que é a função de um mediador? A função do mediador é trazer reconciliação entre duas partes, não é? Quando o Adão peca e o pecado depois ele passa para toda a humanidade, criou-se um abismo entre Deus e nós. Porque Deus não compactua com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. E Deus, ele é santo, santo, santo. Então, houve um abismo. Nós precisávamos de um mediador para que nos reconciliasse com Deus. E é isso que o versículo fala aqui. Jesus é esse mediador para fazer essa ponte. Então, através da encarnação, da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus, Cristo satisfez as exigências da justiça de Deus e aplacou a ira de Deus. E agora, através dessa transferência de justiça, nós somos reconciliados com Deus. E isso é... Vamos voltar a Efésios lá? Por favor, voltem em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, por gentileza. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos mediante a fé, através da graça de Deus. Isso não vem de nós, não é de obras, e é através de Jesus e de Jesus somente. Romanos 3, não precisa abrir, 3, 23 e 24, para a gente finalizar. Diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Deus, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?